Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal tenho 8 playlists divididas por assuntos. Hoje o assunto é, mais uma vez, desmistificar as teorias da conspiração. Para quem não sabe, eu vou fazer uma nova abordagem sobre o que é uma teoria da conspiração. Imagine você, eu sou escritor, eu escrevo livros, eu crio personagens, assim como a grande maioria dos escritores, e crio situações hipotéticas, fictícias, quando eu escrevo um livro. Escrevo também outros livros baseados em fatos reais. E os roteiristas de filmes, novelas, séries também fazem e agem da mesma forma. Então, o que é uma teoria da conspiração? É um evento fictício ou uma distorção da realidade que interessa a alguns grupos de pessoas, interessa a instituições ou empresas. E eles fazem isso com segundas intenções, impublicáveis, não sabidas, não assumidas até prova em contrário. Às vezes, como eu disse no vídeo anterior, para comprometer a imagem de concorrentes, comprometer a imagem de políticos adversários, comprometer a imagem de concorrentes comerciais, de instituições, empresas concorrentes, enfim. O objetivo basicamente é esse, é criar factoides, criar fake news, mentiras, embuste e induzir as pessoas ao erro. Criar, aterrorizar mesmo, disseminar o caos, assustar as pessoas por interesses espúrios. Basicamente, são essas as motivações dos criadores e disseminadores da fake news. Lógico que pessoas inteligentes e que não têm nenhum interesse nisso acabam sendo envolvidas, acabam sendo cooptadas, digamos assim, para difundir essas coisas absurdas. Porque nós, todos seres humanos, somos influenciáveis, por mais inteligentes e bem informados que sejam. Uns no grau maior, outros no menor. E depende também de quem nos traz a notícia, de quem nos traz a fake news, de quem nos traz a teoria da conspiração. Se for uma pessoa que a gente gosta, que a gente respeita, que a gente confia, fica mais fácil da gente ser induzido ao erro, a acreditar em bobagem, a acreditar em coisas que não têm o menor sentido, a menor lógica. Então, mais uma das teorias da conspiração que estão em pleno vigor em virtude da pandemia, que disseminou essa doença terrível chamada Covid-19, causada pelo coronavírus, diz respeito às vacinas. Num primeiro momento, segundo esses conspiradores, digamos assim, se não houvesse vacina, aí sim eles estariam cheios de razão, porque a teoria que eles disseminaram de que a Covid, a doença, foi criada em laboratório, o coronavírus foi criado em laboratório com o intuito de disseminar doença, espalhar morte, para reduzir a população. Olha o tamanho do absurdo do mundo, que está beirando os 8 bilhões de pessoas. Se as instituições não tivessem se empenhado em criar vacinas, se as autoridades sanitárias do mundo inteiro não tivessem empenhados em criar vacinas e combater a doença, eles estariam cheios de razão, que estaria teoricamente provado que eles
estavam alardeando, como infelizmente aconteceu com a gripe espanhola lá em 1918, 103 anos atrás, porque naquela época, pura e simplesmente, não havia tecnologia, não havia conhecimento científico para se desenvolver vacina. E daí deu no que deu. 25% da população mundial da época, que era 2 bilhões de pessoas, ou seja, 500 milhões de pessoas foram contaminadas, e desses 500 milhões, entre 10 e 20% acabaram morrendo, ou seja, entre 50 e 100 milhões de pessoas acabaram perdendo a vida por conta daquela doença, da gripe espanhola. Felizmente hoje as proporções serão bem menores. A quantidade de infectados e mortos está sendo bem menor, ainda mais com o avanço das vacinas. Está caindo vertiginosamente o número de infectados, o número de contaminados e, por conseguinte, o número de mortes. Isso é muito bom. Graças a Deus temos essa tecnologia 100 anos depois. Mas aí o que acontece? Não satisfeitos, os criadores e disseminadores da teoria da conspiração mudaram o discurso. Agora eles estão contra a vacina, dizendo que não houve tempo hábil para se desenvolver a vacina e fazer todos os testes clínicos necessários. Aí o discurso mudou, que as vacinas não são confiáveis porque não houve tempo hábil. Veja o cúmulo do absurdo. Ora, se 100 anos atrás se levava 10 anos para desenvolver uma vacina, é óbvio que agora, 100 anos depois, não é necessário tanto tempo. Até porque nós já temos conhecimento científico acumulado para pular etapas, mas pular etapas no bom sentido. Ou seja, a gente não precisa descobrir aonde, como não precisa levar os 5, 10 anos para quebrar o código genético da vacina, do vírus. E se 100 anos atrás se levava 5, 10 anos, agora se quebra em 2 meses, porque existe tecnologia, existe ferramenta apropriada, existem microscópios e outros N aparelhos bastante sofisticados que aceleram esse protocolo, esse procedimento. E além disso, como cultivar o vírus, eu esqueci o termo agora, mas existem várias técnicas de desenvolver a vacina. Uma delas é pegar o vírus inativado e cultivar no ovo, por exemplo. Isso também, eles levaram anos para descobrir que isso era possível lá, cultivar e fazer se multiplicar o vírus inativado para criar vacina em pouco tempo para uma grande quantidade de pessoas, para milhares, milhões de pessoas. Agora tem tecnologia para se produzir ovo muito rápido, para se... Acho muito importante a pessoa saber. Desculpa aí, houve uma interferência. Então, existe tecnologia, como eu estava dizendo, para se acelerar todos esses processos sem comprometer a qualidade final do produto que é a vacina. Então, é muito, como se diz, é muito irresponsável a pessoa acreditar que, ora, 120 anos, 130 anos atrás, quando se criou o automóvel, se levava dias, horas para construir um veículo bem simples. Hoje se faz um veículo, se monta um veículo em questão de minutos nas montadoras. Na medicina é a mesma coisa. Tudo que se levava 1 ano, 2 anos, 10 anos para se fazer lá no passado, por exemplo, para arar, vou dar mais um exemplo, para arar sem, vamos dizer lá, um alqueire de terras,
100 anos atrás, com aquele aradinho puxado a cavalo, acho que nem essa tecnologia existia 100 anos atrás, não sei, levava um alqueire de terra, acho que levava 2, 3 meses, uma pessoa só. Não tenho ideia, só para vocês raciocinarem comigo. Hoje um trator, com um implemento agrícola adequado, faz isso em 2 horas ou menos. Então é tudo uma questão de tecnologia. Então, aí, essas pessoas, de forma leviana, de forma irresponsável, ficam fazendo essas ilações absurdas que teria que levar 10 anos para desenvolver uma vacina, porque se não levou 10 anos, ela não é confiável. Vejam como eles insultam a inteligência das pessoas com esses absurdos. Quer dizer que se eles forem fazer, criar teoria da conspiração contra o desenvolvimento de tecnologia veicular, de fabricação de carros, caminhões, ônibus, etc., aí eles vão dizer que também o carro, o caminhão, o ônibus não é confiável porque não levou 10 anos para ser construído. Então é esse tipo de coisas, de raciocínios lógicos, óbvios, que eu quero que vocês, que de alguma forma ainda acreditam nessas baboseiras, reflitam e comparem, assim como eu estou comparando, esse tipo de coisa descabida, porque é totalmente descabido, tá certo? Espero ter sido convincente. Se não conseguir, eu lamento, mas eu tentei. Enfim, tá certo, meus queridos, minhas queridas? Um grande abraço a todos e, por favor, tenham muito senso crítico e não acreditem em teorias da conspiração. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais provas de que realmente essas teorias são absurdas e só interessam a pessoas inescrupulosas, tá bom? Apesar de que pessoas boas, infelizmente, acabam acreditando nisso, o que é um crime, não deveria acontecer, tá certo? Um grande abraço a todos, até mais.